Meus amados, louvado seja Deus por esse momento precioso que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Meus irmãos, na quinta-feira nós temos um encontro muito bom para todos nós homens. É o momento do encontro que a gente tem com os homens. E neste último, eu trouxe um tema que foi pornografia. E foi um momento muito bom de crescimento, um momento de troca, um momento que os irmãos puderam participar, nos edificando, contando coisas preciosas para o nosso crescimento. Grupo ali muito especial ali de irmãos maduros na fé, irmãos novos também. Eu senti que eu deveria tratar um pouquinho desse tema aqui, ainda que de forma diferente, devido ao grupo, as idades, né? Ser diferente. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque é bem atual e também necessário, né? É um tema muito sério e é importante demais. Então, eu gostaria de ler primeiramente Mateus, capítulo 5, verso 27. Cinco, 27 de Mateus, ao 30, do 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor, também está projetada aqui, que diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar. Senhor Deus, que Tua palavra possa, neste momento, ser aceita por cada coração, e essa palavra que eu creio que é poderosa, a palavra do Senhor, ela possa quebrar qualquer resistência da alma, que o Senhor possa ministrar a Tua vontade nesta noite em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero começar falando desse ensino de Jesus. Jesus, ele falou algo bem duro, né? Ele falou que basta olhar para uma mulher com intenções impuras que no coração já adulterou. Talvez você possa pensar, como talvez em algum momento eu já pensei também, que Jesus foi muito radical. É possível que alguém fale, Jesus foi extremamente radical. Como pode uma pessoa adulterar só em olhar e desejar uma pessoa, uma mulher, né? Ou vice-versa também. Alguém pode pensar assim, para que tanto radicalismo? Alguém pode até perguntar, será que é possível cumprir isso que Jesus falou? Será que um cristão é capaz de obedecer e cumprir e andar segundo essa orientação de Jesus e não cometer adultério no coração?
Meus irmãos, se a gente pensar bem, Jesus estava muito certo, como sempre, como Deus que é verdadeiro, a verdade, porque Jesus estava falando como se ele tivesse com o celular na mão. Jesus, como Deus onisciente, ele sabia que um dia ia ter internet. E todos dizem, todos sabem, até a ciência já comprova que a pornografia começa com um olhar. E Jesus falou, basta olhar. Então essa palavra é muito atual. Como toda palavra de Deus, ela é atual. Jesus falou de algo que a gente pode abrir a Bíblia assim e falar, como pode a Bíblia ser tão atual nos 2000 anos atrás e hoje, com a internet, com redes sociais, e a gente poder se deparar com essa palavra do Senhor, no mundo que a gente está vivendo. Então é tremendo demais a gente poder ter a Bíblia como realmente a palavra viva, a palavra atual. Porque, meus irmãos, a pornografia, como todos dizem, todos os estudiosos, começa com uma olhadinha e muitas vezes, e para a maioria das pessoas, se não todas, sem muitas intenções, sem muitas maldades, e ali abre-se um caminho para algo que vai sendo muito sério de ser curado na vida de uma pessoa. Portanto, meus irmãos, Deus nos chamou para sermos puros. O texto que eu li inicial, as palavras e os louvores, as palavras aqui foram nesse sentido, o Espírito Santo dirigindo o culto a Ele. Porque nós somos chamados, meus irmãos, para vivermos santidade no mundo impuro, para sermos puros no meio de uma sociedade impura. E esse é o grande desafio nosso, o grande desafio do cristão. É o cristão, é o servo do Senhor, é a mulher e o homem de Deus, ser santo quando o mundo está em trevas, quando a sociedade está vivendo no mais distante possível de Deus, quando os pecados são absurdos no meio da gente. Então isso se torna um prato cheio para o cristão resplandecer a luz de Cristo no mundo em trevas, mostrar o seu estilo de vida santo no mundo que está em trevas, porque o inimigo ele engana, e muitas vezes a gente consegue não entender isso e não praticar. Mas no mundo que nós vivemos, com esses pecados na mão, escancarados, no bolso da gente, nós somos chamados para vivermos um estilo de vida puro, santo e agradável ao Senhor. Esse é o desafio de cada cristão. Então é possível sim, o que Jesus falou? Claro que é possível, claro que esta é a vontade de Deus. Claro que nós podemos viver uma vida agradável aos olhos de Deus, como nós lemos em Efésios 5, a sermos imitadores de Deus como filhos amados. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Quero falar sobre a pornografia, meus irmãos. Olha, a pornografia ela tem causado danos em muitas áreas da vida humana. Muitas áreas. Sobretudo na espiritual. Mas em várias áreas, a pornografia tem sido um desastre. Há dados que dizem que de 70% a 75% dos homens cristãos consomem pornografia em alguma medida, em algum grau. E entre as mulheres, de 40% a 45% das mulheres cristãs também consomem pornografia em algum grau. Mas o dado diz que crianças têm cada vez menor o tempo que elas começam a ter acesso aos sites pornográficos. 10 anos, hoje os dados já apontam que crianças já começam a ter acesso a isso.
A nossa sociedade tem sido cada vez mais cedo sexualizada de uma forma errada e destruidora. A neurociência, ela explica que a pornografia, ela libera a dopamina no cérebro como é mais rápido que a droga, como a droga. Os hormônios do prazer, a dopamina do cérebro. E a pornografia faz isso, é científico. E diz que ela vicia mais do que a droga. A pornografia como vício, especificamente a pornografia aqui, mas como os vícios da droga, ela atinge o córtex pré-frontal da mente humana, cérebro, e que é a área do autocontrole, o centro administrativo do cérebro, do domínio, do controle. Então, quando, por exemplo, parece que funciona assim, não é minha área, logicamente, mas tentei pegar informações confiáveis, de sites confiáveis, e parece que o cérebro nosso funciona da seguinte forma: quando a gente recebe impulsos de desejos e emoções no nosso cérebro, na região do mesencéfalo, os lóbulos dessa região pré-frontal, eles estão ali para controlar, para exercer o controle e proteger, para que a gente não se entregue às emoções, aos prazeres. Então, essa área do cérebro, como se tivesse, parou, né? Protege. Só que, quando uma pessoa ela está consumindo a pornografia, o que acontece? As ondas de dopaminas que é liberada com a pornografia, e também isso serve para a pessoa que usa droga, mas de uma forma específica, que a pornografia, a dopamina, ela dá um pico muito alto, rápido, veloz, como a droga, também a pornografia. E isso, meus irmãos, causa rupturas e erosões no que a neurociência chama de hiperfrontalidade. Então a pessoa perde o domínio, perde o controle, e aí é onde acontece o vício. Porque há outra informação interessante: a dopamina, ela cria no cérebro também a chamada memória do prazer. Então a pessoa está ali consumindo, o cérebro, né? Quer dizer, o consumo faz com que a pessoa tenha um prazer rápido, imediato, o pico, mas também a queda imediata. Então, quando cai imediatamente, a dopamina criou como se fosse o mapa ali, o caminho do prazer, e a pessoa vai lá de novo. Por isso que vive um ciclo, essa cadeia, essa prisão, porque o cérebro já sabe onde buscar, já sabe onde alimentar, e a pessoa já não tem mais o controle. Por isso que o cérebro da gente funciona dessa forma. O diabo sabe, estuda isso, certamente, conhece isso. Meus irmãos, a pornografia, ela gera uns sentimentos ruins depois, a culpa, a tristeza, a vergonha e a sensação do pecado. Isso aí são sentimentos que é trazido quando a pessoa já está presa nisso. E quando o vício vai aumentando e a pessoa vai estando presa ali, não consegue sair, isso pode causar ansiedade e até depressão. Existe hoje tratamento para cuidar, para ajudar as pessoas que já estão vivendo um estado de usuário qualquer,
Ele vive numa ansiedade já, e aquilo vai gerando ansiedade, ele cai na depressão, porque ele não consegue sair do ciclo. A mente já está viciada naquilo. A pessoa já está ali, não consegue mais se libertar. Então a neurociência, meus irmãos, olha outra coisa interessante que eu achei aqui. Ela diz que o amadurecimento do córtex pré-frontal, ela só acontece aos 25 anos de idade de uma pessoa, qualquer um de nós, aos 25 anos de idade. Então, uma criança e um jovem, antes dos 25 anos, naturalmente não tem o autocontrole amadurecido. Natural, um adolescente não tem os hormônios e tal, então, não consegue. Agora, imagine uma criança que tem acesso à pornografia. Imagina, essa área do autocontrole dela está em formação. E aqui eu abro um parênteses, é para pornografia, mas para as telinhas também, as telinhas. Isso vai trazer, meus irmãos, danos cerebrais irreparáveis. Então a pornografia, ela causa coisas terríveis, como eu já comecei a falar aqui, mas vou repetir. Causa vazio, culpa, vergonha, ansiedade, falsas expectativas, insatisfação com o real, tristeza, solidão, baixa autoestima, afeta a identidade da pessoa, porque a pessoa tem a vida real, mas ela tem uma vida secreta, fantasiosa, nessa área sexual. Então isso afetou a identidade dela, com certeza. Problema nos relacionamentos, muito. Disfunção sexual. E o principal para nós, meus irmãos, sem desprezar esses outros, mas o problema do pecado. O problema espiritual causado pelo pecado. E muitos crentes ficam, com certeza, abalado espiritualmente. São algumas das... Alô? Algumas das... Essas são algumas das cadeias causadas, sem dúvida nenhuma, pela pornografia e também pelos vícios. Meus queridos, eu não tenho dúvida nenhuma de que o diabo, ele prende almas em pecados os mais corriqueiros possíveis. O diabo consegue agarrar a alma das pessoas e fazer com que elas fiquem aprisionadas em coisas do dia a dia, em coisas corriqueiras, em pecados e vícios comuns, como, olha a lista, olha o dado, 75%. Se isso for verdadeiro, meus irmãos, o diabo tem. Então, pego 75% das pessoas e dado ali um nocaute na vida espiritual. Porque está aprisionada, a pessoa está presa em pecados na área sexual, em impurezas sexuais, em fantasias, em enganos sexuais. Então isso é obra, sem dúvida nenhuma, do adversário da nossa alma. Eu não tenho dúvida. Há prisões demoníacas em pecados sexuais. Há forças demoníacas, há demônios que agem em áreas sexuais. Há demônios que são liberados para gerarem esse tipo de pecados, travarem a vida de muitas pessoas.
Então há, sem dúvida nenhuma, cadeias demoníacas nos corações. Mas Jesus, meus irmãos, a grande e boas novas, é que Jesus, ele veio para libertar. Jesus deseja que o cristão ele seja transformado, purificado, santificado. O projeto de Cristo para nós é nos lavar no seu sangue precioso. A maior mentira do diabo é de que a gente precisa dessas coisas para prazer, para satisfação, para relaxar. É mentira, é engano. A maior alegria do cristão deve ser santo, ser purificado, ser lavado, ser transformado, andar na presença de Deus. Isso é o que deve estar em primeiro lugar no nosso coração. O que Jesus quer fazer por nós, meus irmãos, nessa área? O que Jesus ele deseja que nós aprendamos nessa área é que sejamos libertos pelo poder da sua palavra. Jesus deseja libertar cada um dos servos dele, que o diabo joga minas no nosso caminho, armadilhas no nosso caminho, distrações no nosso caminho, disfarces no nosso caminho. Jesus deseja nos libertar, tirar as algemas do coração nessa área. Meus irmãos, eu queria que nesta noite nós prestássemos atenção bastante, porque eu vou ler com os irmãos alguns textos da Bíblia, primeiramente, ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, Marcos, aliás, 7, 21 e 22. Marcos 7, 21 e 22. Nos diz assim o Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos libertar pelo poder da sua palavra, meus irmãos. Ele quer nos lavar no seu sangue. Ele quer tirar todas as prisões que há em nós, todos os enganos. Nós precisamos crer nisso. Então diz assim: ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. O 21. Primeiramente o 22, tá? Então diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. É de dentro do coração do homem. Portanto, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que pecado, ela tem uma causa moral. O pecado é um problema moral. O pecado não é um problema, primeiramente, social, ainda que atinja e afete. Mas a razão do pecado, o problema do pecado é o coração, a inclinação do coração do homem, nasce no coração. Não é um problema social. É porque a sociedade, o mundo está assim. Não, é por causa da internet, é por causa do celular. Jesus não falou isso. Jesus falou que é o coração, nasce no coração. Às vezes a gente desvia a atenção. O problema do pecado, ele não é também comportamental, ainda que também atinja, mas não é por causa das mulheres de hoje. É por causa dos homens que são assim. É por causa da sensualidade do mundo. Não, meus irmãos, não é o comportamento dos que usam. Tem gente que fala assim: eu não vou para uma academia por causa das roupas. Mas é em todo lugar. As mulheres hoje se vestem assim. E se a gente tivesse uma tribo com as índias nuas e os homens nus lá também? Então, o que vai fazer? Né? Então não é academia, não é isso, não é aquilo. Ainda que tem ambientes que podem, alguns, não são todos, né? Onde eu faço academia não é assim. Mas tenta colocar a culpa ou na fraqueza humana, né? Eu sou fraco, eu sou isso. Não, é inclinação,
é um problema moral. A gente precisa entender que Jesus falou que o problema do pecado está dentro do coração do homem. Então é um problema, meus irmãos, da alma. É um problema do coração depravado da humanidade. A humanidade caída. É o velho homem, as suas paixões, a vaidade, como Jesus falou. É daí que procede. A gente precisa entender como é que é o coração, porque é daí que procede todas as coisas. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, pecados corriqueiros, delitos, pecados, avarejo, errinhos, coisas normais, ou pecados, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, a inclinação da carne. Nós ainda temos essa natureza humana dentro de nós. Então, por causa dessa inclinação do coração humano que somos, que temos, é que a gente ainda pode voltar lá e viver uma vida inclinada para esses delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vejam, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o cristão, ele não pode andar por este caminho que antes andava, porque era o caminho dos filhos da ira. Mas coração e diabo, ele faz com que a pessoa fique cega novamente e tenha suas inclinações da carne novamente, coisas dos filhos das trevas, ou como nós vivíamos antes, de uma forma natural, normal. Mas olha o verso 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o 5: E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E que vida Jesus nos deu? Qual foi a vida dele, meus irmãos? Uma vida liberta dos pecados da carne. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É muito sério isso. É uma carta escrita para a igreja, porque, meus irmãos, a cobiça do coração ainda pode fazer com que santos cristãos venham novamente a ser seduzidos, a cobiçar, e isso faz com que o coração novamente fique preso no pecado, e o pecado seja concebido e dá luz, e gera morte. Gera morte. Veja o que diz também Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos 6, 11. Do 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Olha o conselho, meus irmãos.
considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Essas obras da carne são obras da morte. Mas nós devemos nos considerar mortos para esses pecados, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Não deixemos de maneira nenhuma, meus irmãos, que a pornografia reine na nossa vida. Nesse corpo mortal, nesse corpo cheio de prazeres e de sensação, mas que ela não reine. De maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não oferecemos ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha, meus irmãos, que oração bonita que a gente precisa fazer. Toda vez que a gente estiver ali, lado a lado no pecado, falar: Senhor, meu corpo, eu quero consagrar a Ti como instrumento para a glória de Cristo, de justiça para o Senhor. E o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Isso é uma verdade, meus irmãos. Nós não somos tentados acima das nossas forças. Arnaldo disse nesses dias: nós podemos ser provados acima das nossas forças, mas tentados ninguém é acima delas, porque Deus não permite, Ele dá o escape. Ele dá o escape. Provérbio capítulo 23, versos 5 e 7. Provérbio 23, 5 ao 7. Provérbio 23, do 5 ao 7, que diz assim: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia, e voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina a sua alma, assim ele é. E ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Meus irmãos, olhar para a cobiça, olhar para o que não é real, para a ilusão, como é esse tipo de pecado, olhar para fantasias, meus irmãos, é como o provérbio fala aqui, é como imagina a coisa se torna. A pessoa fica presa em trazer para o real o que não é real. Então, esse texto da Bíblia, ele fala exatamente isso. Não cobices coisas, não se iluda no coração com aquilo que não é real. Não se iluda com aquilo que não é verdadeiro. Não se iludir com aquilo que é vaidoso. Porque nós passamos a ser aquilo que nós pensamos, como diz o texto, e aquilo que nós imaginamos, como imaginou é. Então a pessoa vai pensar e imaginar. Nós somos aquilo que nós idolatramos. Diz também o Salmo 115, não é isso? Né? Torne-se semelhante a ele aqueles que adoram essas imagens. Então as pessoas estão adorando imagem, ela vai se tornar aquilo que ela idolatra, aquilo que ela tem paixão e aquilo que ela tem prazer. É mais ou menos isso que o texto da Bíblia nos fala, meus irmãos. Por quê? Curtir aquilo que não é real, fantasioso, mentiroso. Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó 31, 1. Olha o que Jó disse. Está travado ali, né?
O que Jó fez, o que cada cristão precisa também fazer. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó fez uma aliança com Deus e com os seus olhos, dizendo que ele não ia fazer esse tipo de coisa. Por mais que seja difícil, meus irmãos, mas um cristão ele tem que fazer, olha, eu não quero esse tipo de coisa para mim não. Eu quero me libertar. Eu quero me consagrar a Deus. Não quero ficar dependente desse tipo de coisa. E por último, Romanos capítulo 13, versículo 14. A oração de Jó foi muito preciosa, meus irmãos. E essas orações estão na Bíblia, ou essas palavras estão na Bíblia para a gente orar. Romanos 13, 14. Diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos falar juntos esse texto? Vamos lá? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? É que a gente se revista de Jesus. É que a nossa vida seja revestida do poder de Cristo, e que a gente não se incline mais para as coisas da carne do que para Ele. Porque aí nós vamos ser libertos. Nós vamos ser libertos. Sabe, parece que foi Spurgeon que falou assim: o verdadeiro arrependimento é contínuo. E o cristão, ele se arrepende até o dia da sua morte. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque o arrependimento, ele é contínuo, verdadeiro. Ele fala assim: o verdadeiro arrependimento é contínuo. Então, por mais que a gente fique preso, por mais que a gente fique agarrado, por mais que um cristão ele caminhe por um caminho de trevas, ele está numa trajetória para ele ser liberto, para ele ser lavado, para ele ser transformado. Meus irmãos, sabe o que a gente precisa? É desejar, a Lídia falou, ter força para ser liberto, para ser curado, para ser transformado. Essa é a vontade do Senhor. Que nós não venhamos aceitar o pecado da pornografia na nossa vida. Que nós lutemos, que a pornografia não nos represente. Não represente o meu caráter ou o seu caráter. Que a pornografia não represente aquilo que nós somos em Cristo. Ela não diga quem nós somos, um devasso, um impuro. Não. Que ela possa estar no lugar que ela deve estar, com os pecados que nascem no coração, crucificados, vencidos. E que a nossa mente, meus irmãos, seja renovada a cada dia, a imagem de Cristo. E não nos conformarmos com estas coisas que estão próximas, que estão conosco. Como nós dissemos aqui na reunião dos homens, que não precisa mais esforço nenhum, é gratuito. Não precisa se deslocar para ir para uma banca, como era antigamente. Está no bolso, está conosco, está para onde a gente vai. Não é verdade? Então, que a gente, meus irmãos, tenha noção, mas também que a gente possa ter coragem e força, para que a gente viva uma vida limpa. Muitas vezes as pessoas são libertas de outros vícios e correm para poder tirar um pouco da ansiedade, mas é uma cadeia noutra, é um engano no outro.
E o que faz, pastor, com um adolescente cristão, ele luta, como homem também, como casado, como a casada, como a mulher, todos nós. É lógico que alguns, como diz, né, ainda não está formado aqui, tem uma luta ainda maior, e os hormônios, a flor da pele, mas todos nós estamos nessa luta, e a gente precisa, meus irmãos, como diz essa palavra que pode ter sido do Spurgeon, o verdadeiro arrependimento é contínuo. Então a gente está aqui para a gente lutar, para a gente caminhar lado a lado, para a gente superar, para a gente vencer, para a gente se arrepender. E como foi dito na quinta-feira, para a gente poder, meus irmãos, procurar um irmão, às vezes maduro, quando for preciso, isso não é vergonhoso, coisa nenhuma, de falar, e pedir ajuda, e pedir oração, e falar, como que eu posso viver sem isso? Como que eu posso superar isso? Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para ser descurado. Tiago capítulo 5. Então é por isso que nós somos irmãos, é por isso que nós somos igreja, é por isso que nós somos povo de Deus, para não deixar ninguém recaído, pode ser qualquer vício. Um irmão era viciado numa droga tal, então voltou ao fracasso, a igreja está ali para chamar, não, sai desse mundo, sai dessa vida, larga isto, esse não é mais o teu mundo, esse é o caminho da morte, esse é o caminho do diabo, vem para a luz, vem com a gente, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos superar. Parece que a pornografia é um negócio tão domesticável, tão fácil, tão inofensível, mas não é, é um engano. A gente precisa encarar o pecado como é pecado. O pecado ele não pode ser tido como uma coisa comum, normal, e que todos fazem a 75%. Eu quero concluir dizendo o seguinte: de qual porcentagem nós queremos estar? Dos 75% ou dos 25%, se esse dado for verdadeiro? Os dados podem ser questionáveis, o que eu falei aqui, mas eu procurei em alguns sites bons, cristãos, e que confirmam. Mas eu prefiro estar do lado dos 25 cristãos, homens cristãos que ou já foram libertos, ou não fazem mais isto, do que estar do lado dos 75% dos homens cristãos que consomem isso. E você, mulher, quer estar do lado dos 55% das que não consomem, ou você quer estar do lado das 45% que consomem, que estão achando que isso não vai ter problema na vida espiritual, mas na vida humana? Então eu quero, meus irmãos, me ajoelhar aqui diante do Senhor e pedir a Deus cura sobre a tua vida, libertação da tua vida. Quero me dobrar aqui diante do Senhor e dizer: Senhor, santifica a tua igreja, santifica o teu povo, purifica os nossos olhos, nos tira das impurezas sexuais, nos tira das cadeias de Satanás. Irmãos, experiência própria. Eu já vi o diabo atuando em áreas específicas na vida do ser humano. Eu tenho certeza absoluta, pela experiência, de que há demônios que agem na área sexual, sim. E ele não precisa de um pecadão consumado. Ele precisa de práticas pecaminosas para que ele continue no controle da mente e do coração. Então eu quero me dobrar aqui, te chamar como meu irmão em Cristo, para que a gente possa consertar o coração e dizer: Senhor, me ajude a ser liberto e transforma o meu coração. Não é só ser perdoado, mas é ser transformado. Jesus te perdoa, Jesus me perdoa, Jesus perdoa dos nossos pecados, mas Ele também quer, mais do que isso, Ele quer nos transformar, Ele quer nos encorajar para que vivamos uma vida agradável aos seus olhos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui prostrados diante de Ti.
Sabemos, ó Deus, que essa área hoje tem se tornado comum esse tipo de pecado, e nós não devemos jamais achar que é comum. Nós não queremos, ó Deus, concordar com o pecado. Nós não desejamos, ó Deus, que a nossa mente seja liberal ao ponto de conviver com pecados, não falar dele, não mencioná-lo, passar por cima, passar a mão na cabeça. Mas nós queremos, ó Deus, dizer que pecado é pecado. Então, Senhor, liberta-nos, liberta teu povo, purifica a tua igreja. Toma os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, Pai. Quebra as algemas, quebra os grilhões da mente, aquilo que o diabo tem feito para aprisionar o teu povo numa vida espiritual medíocre, uma vida espiritual pobre, superficial, uma vida espiritual sem unção, sem poder, sendo motivo de acusação de Satanás diante do teu trono. Pai querido, quebra as algemas da nossa alma, liberta pessoas nessa noite, cura os nossos corações neste lugar, Pai. Possamos viver uma vida de retidão, de pureza, santificação diante do teu altar. Que hoje, meu Pai, comece a ser uma nova história na vida de muitos. Que hoje possa ser um marco na vida de muitos. Possa ser um processo de arrependimento, de quebrantamento, de transformação nesta área e em muitas outras, até mesmo na área de drogas e vícios como um todo, Jesus. Pai querido, nós pedimos que o teu povo e a tua igreja seja por ti mexida, transformada, resgatada pelo poder que há no teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor e depois a gente está encerrado. Louvamos a Deus que trata em detalhes do seu povo. Como é bom poder pertencer a um Deus que cuida de nós. Nos mínimos detalhes o Senhor cuida, porque quer ver a sua noiva vestida de uma roupa, de umas vestes limpas, santa, para o louvor da glória dele. Amém? Que cuidado, que carinho o nosso Deus tem por nós. Vamos continuar adorando o Senhor, louvando o nome dEle, agradecendo a Ele e cantando a Ele do nosso coração.